Boa noite para todo mundo. Hoje 10 de agosto de 2023 e vamos para o resumão do dia, minha gente. Espero que o dia de vocês no mercado tenha sido bom para aqueles que operam, né? Para aqueles que estão apenas se atualizando, eu espero que o dia de vocês tenha sido muito bom. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar de bolsas aqui. Bom, como vocês podem ver, dá para ver aqui, não dá? Bolsas da Ásia, elas fecham aí em sua maioria no positivo. Por quê? Bom, o governo chinês tirou algumas restrições de viagens que eles tinham imposto aí para o povo, para a população chinesa, principalmente, e para ir até a China, principalmente da pandemia para cá. E aí eles resolveram tirar parte dessas restrições para poder estimular aí o setor de turismos no país. Então, empresas relacionadas a turismo, empresas de logística, empresas de produtos de luxo e tal, subiram bastante e acabaram mantendo as bolsas da Ásia no positivo por conta disso, ok? Porém, minha gente, junto com uma notícia boa, veio uma notícia ruim lá na China. Vocês lembram, no ano passado, a quebra da Evergrande, que era uma incorporadora grande lá na China, que acabou não conseguindo honrar com suas dívidas e tal, e acabou desencadeando na época uma avalanche aí, uma crise no setor imobiliário chinesa, uma avalanche aí nas bolsas do mundo inteiro. Eu não sei se vocês se recordam disso ou acompanhavam o mercado no ano passado, quando isso aconteceu. Pois bem, isso aconteceu, gerou um estresse tremendo no setor imobiliário da China, o governo chinês teve que intervir, etc. Bom, acontece que a China, o governo chinês anunciou agora que uma outra empresa, inclusive maior do que a Evergrande, uma empresa chamada Country Garden, ela não honrou com os juros das dívidas das debêntures dela no dia de ontem. Ou seja, ela tinha uma dívida para pagar com juros e ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Lembrando que esta empresa, essa Country Garden, ela é uma empresa aparentemente de uma proporção muito grande, tão quanto ou maior a Evergrande foi no passado, tá? Então isso tirou um pouco dos ânimos, principalmente relacionado a commodity nos mercados. Inclusive o governo chinês, ele acionou algumas incorporadoras e alguns bancos para uma reunião amanhã para poder discutir essa possível crise que está por vir por lá. A expectativa é que eles façam estímulos para que as pessoas voltem a consumir, a comprar, né, do setor imobiliário, adquirir casas, comércio e etc., através de estímulos. E tem um outro ponto que eles precisam discutir lá, minha gente, que é a confiança do consumidor em relação a esse setor. Por quê? Desde a Evergrande, agora eu tô na dúvida se a Evergrande foi ano passado ou retrasado, mas enfim, tem pouco tempo, é recente, vai. Desde a crise da Evergrande aí e tal, muitos empreendimentos não foram entregues. E isso gerou uma desconfiança no setor lá na China. Então, por mais que não adianta só fazer estímulos para o setor. Você também, o governo chinês e tal, e enfim, os envolvidos, eles vão ter que tratar aí da confiança do consumidor para que, com os estímulos, eles confiem que dá para construir. Porque imagina você comprar um prédio na planta que nem foi construído ainda, só que o prédio nunca é entregue. Né? Você não se sente seguro mais de fazer isso, você fica com receio, as pessoas à sua volta ficam com receio também. Enfim, precisamos ficar de olho agora sobre este novo caso, que é a Country Garden. É Country Garden, né? O nome dela, isso mesmo. É a Country Garden, precisamos ficar de olho nela para saber o que vai acontecer e as medidas que o governo chinês, bancos e outras incorporadoras na China irão tomar. A expectativa é que a reunião aconteça no dia de amanhã. Ok? De qualquer forma, as bolsas da China, as bolsas da Ásia, por enquanto, não olharam para isso e olharam muito mais com bons olhos aí para a retirada de restrições em relação às viagens que foi anunciada nessa madrugada. Então, nós tivemos bolsas na Ásia no positivo. Commodities, minha gente, o minério de ferro, ele tá dentro da estabilidade, ele deu uma leve recuperada ao longo do dia. Hoje de manhã ele estava menor, ele subiu um pouquinho aí depois que saiu o CPI, a inflação consumidor lá nos Estados Unidos, mas ainda assim, nenhuma alta extremamente expressiva não, tá ok? E o petróleo, minha gente, ele tá realizando, tá? Ele tá realizando, ele vem numa alta aí de... quando eu fiz o fechamento do mês passado para vocês, a gente viu lá, né, que o petróleo ele fechou com 15% de alta, alguma coisa muito próxima disso no mês passado. Então, assim, é uma realização que nós temos aí de uma alta bem consecutiva que o petróleo vem vivendo nesses últimos vários dias, ok? Bom, quando a gente vai para as bolsas da Europa, minha gente, as bolsas da Europa estão no positivo. O que acontece?
Elas estavam positivas hoje pela manhã, de um modo geral, antes de sair o CPI nos Estados Unidos, as bolsas estavam calmas, estavam positivas. Quando saiu o CPI, eu vou falar sobre ele já já para vocês, as bolsas se animaram um pouco mais, tá? Aí acontece que as bolsas na Europa fecharam, e aí as bolsas lá dos Estados Unidos devolveram parte da alta. Só que as bolsas lá da Europa já estavam fechadas quando os Estados Unidos começou a devolver parte desta alta. Então elas acabaram fechando extremamente positivas aí, seguindo a movimentação americana que mudou depois do fechamento delas, tá? Mas essa positividade aqui das bolsas da Europa foi proveniente, sim, de dados de indicador econômico que saiu lá nos Estados Unidos, que era o drive da semana. Ok? Então vamos para lá. Bom, nos Estados Unidos aqui, no final das contas, como eu falei com vocês, as bolsas estavam bem positivas no dia de hoje. Porém, no final da tarde, elas acabaram devolvendo parte dessa positividade e fecharam ali bem dentro da estabilidade, levemente positivas, mas dentro da estabilidade. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver onde eu aperto aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui, nós tivemos o CPI, que é a inflação ao consumidor, o núcleo, que exclui transporte e energia, e ele veio, bom, conforme o esperado, né, e conforme o mês passado. E o acumulado de 12 meses até surpreendeu positivamente na medida em que era esperado 4,8% e veio 4,7%, ok? Quando a gente olha o indicador cheio, a gente tem aqui o anual também surpreendeu, né? O mês passado foi 3%, o mercado esperava que subisse um pouquinho para 3,3%, acabou subindo, mas para 3,2%. E o mensal ele permaneceu dentro das expectativas. Então, assim, num primeiro momento, minha gente, o indicador foi bom, né? A inflação dos Estados Unidos veio melhor do que o que era esperado. Não tão melhor, a margem não foi tão grande assim, mas veio melhor. Então, na hora e durante um período, as bolsas reagiram positivas no mundo e o dólar no negativo, ok? Bom, porém, quando a gente se aprofunda no número, quando a gente entra no relatório mesmo, esse aqui é o relatório oficial do CPI, e abre por segmentos, como a gente faz para o IPCA sempre, e a gente faz para a inflação nos Estados Unidos também, a gente pode perceber que, o Banco Central americano, ele tem dado mais ênfase, mais atenção, principalmente ao core da inflação. Ou seja, e dentro do core, a inflação de serviços e a inflação de moradia. Quando a gente vem aqui especificamente e olha a inflação de serviços, aqui é o mês de julho, em relação ao mês de junho, ela subiu. Assim, subiu pouco, mas subiu. Tá? Então não foi nada que, né, nos deixasse extremamente motivados aí com essa notícia. E shelter, que é moradia, andou de lado, tá? Então, assim, a notícia não foi tão boa e a notícia não foi tão ruim, tá? Porque nós tivemos, onde a inflação está pegajosa nos Estados Unidos, ela andou de lado. Vale lembrar, minha gente, o que a gente teve de deflação aqui? A gente teve energia, serviços de energia, né? E carros, cadê? Aqui, ó, carros usados e carros novos, tá? Importante ressaltar que, eu até comentei com vocês no resumão de ontem, ainda não foi refletido nesta apuração o aumento da gasolina. Então, a expectativa do mercado é que na apuração do próximo mês, então, ou seja, no CPI do mês que vem, então, seja ótimo, no CPI do mês que vem, isso já venha mais refletido na apuração do indicador, ok? De qualquer forma, minha gente, olha, quando a gente olha que não é nada que a gente pudesse ficar extremamente feliz, mas também não é nada que deixe a gente extremamente triste. Então, os mercados, no final das contas, lá nos Estados Unidos, se a gente olhar aqui de novo, ó, fecharam dentro da estabilidade. Olha aqui, o Dow Jones 0,15, a Nasdaq 0,12, o Russell fechou negativo, mais 0,5, e o S&P praticamente no 0 a 0, ok? Bom, quando a gente vem aqui, ó, na expectativa, deixa eu abaixar um pouquinho que vocês estão vendo. Ó, quando a gente vem aqui para finalizar este tema, a expectativa do mercado para a próxima reunião de política monetária nos Estados Unidos, que vai ser no dia 20 de setembro, vejam, antes do indicador sair, a expectativa ontem era de manutenção dos juros, isso aqui é manutenção, essa coluna é manutenção dos juros, 86% do mercado acreditava numa manutenção.
Com o indicador, hoje a expectativa de manutenção subiu para 90%, ou seja, 90% do mercado acredita que na próxima decisão de política monetária nos Estados Unidos não vai ter alta e não vai ter corte, vai ter uma manutenção. Então, o indicador ele só veio para corroborar o que o mercado já achava. Então, assim, já estava no preço, ok? Bom, por isso que nós tivemos bolsas lá nos Estados Unidos neutras, no final das contas. Elas ficaram bem positivas, mas quando você mergulha no indicador, que foi o que a gente fez aqui, juntos, você percebe que andamos de lado. Não foi nada demais, ok? Bom, indo agora para a nossa bolsa aqui do Brasil, ela fez a mesma movimentação internacional. Tá? Ela estava bem mais positiva ao longo do dia, acabou devolvendo parte dessa positividade, fechou no 0 a 0. Já o nosso dólar, ele conseguiu se sustentar no campo negativo, enquanto os seus pares de moeda emergentes, lembrando que esse quadradinho aqui são os emergentes estavam no negativo ao longo do dia, tá? Só que eles acabaram virando para o positivo, diferente do nosso dólar aqui que não vira para o positivo. Deixa eu fazer uma ressalva aqui para vocês. Nos últimos 2 dias o dólar estava positivo no mundo e a gente conseguiu segurar dentro da estabilidade. Hoje a gente o dólar está relativamente positivo no mundo e a gente conseguiu segurar mais uma vez. Então estamos há 3 dias conseguindo segurar o dólar mais dentro da estabilidade do que a movimentação mundial, tá bom? Então isso pode ser acompanhado. Bom, em se tratando aqui do Brasil, deixa eu trazer 2 temas aqui para vocês. Eu vou mostrar por aqui. Se a gente vier aqui no calendário econômico, hoje à tarde nós tivemos a decisão de política monetária no México. A taxa de juros do México está em 11,25 e foi mantida 11,25. Então, o México ainda não começou seu ciclo de corte de juros. Tá, minha gente? Eles ainda não começaram. Apesar dos juros deles estarem mais baixos do que aqui do Brasil, são 2 economias completamente diferentes. Mas é bom a gente ter isso no radar, tá? Ontem eu mostrei para vocês que a inflação no México, ela está um pouco melhor do que o esperado, mas não foi nenhum milagre. E o Banco Central mexicano resolveu não iniciar os cortes de juros por lá, manteve em 11,25. Igual foi feito na Índia, tá bom, minha gente? Teve decisão de política monetária na Índia também, que é mais um emergente. E por lá, juros mantidos em 6,25, tá? 6,25, isso. 6,5, perdão. Juros mantidos em 6,5%, não teve corte de juros por lá, tá? Por fim, antes de eu entrar no assunto aqui do Brasil, vale só ressaltar que, bom, o que apareceu muito nos noticiários no dia de hoje foi a questão do assassinato do candidato à presidência lá no Equador, que era o candidato à oposição e ele estava em segundo lugar, e isso repercutiu nos noticiários, mas não repercutiu nas bolsas que a gente acompanha, pelo menos não por enquanto, ok? E por fim, minha gente, aqui no Brasil, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro, ele foi lá no Congresso, estava agendado, ele foi lá no Congresso para falar sobre taxa de juros e inflação. Ele deu uma aula, eu acompanhei a apresentação dele ao vivo, foi bem legal, ele deu uma aula aí sobre taxa de juros, inflação e tal, ressaltou a importância do Banco Central ser respeitado, ser coerente, para que as expectativas sejam de queda, para que as expectativas do mercado, né, e dos investidores em relação à curva de inflação seja condizente com a queda de juros, enfim. Ele foi uma aula, mas não foi nada que tivesse movimentado, feito preço no mercado. O que ele trouxe a mais, aí que tem se falado muito no mercado, é que o Banco Central, junto com o governo e as instituições, estão estudando aí uma alteração dos juros dos cartões de crédito. Tá? Mas isso vai ser divulgado, eles estão estudando, mas ele trouxe esse tema à tona aí, de qualquer forma, já introduziu esse tema aí para as pessoas mergulharem no assunto. Mas não tivemos nenhuma fala dele que pudesse ter corroborado para as nossas movimentações de mercado. Ok? Bom, no mais eu acho que é isto, né? Espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações. Eu foquei principalmente no nosso resumão de hoje, no drive do dia, né, que foi lá nos Estados Unidos. Amanhã nós temos IPCA no Brasil e amanhã eu venho com os destaques da semana para todo mundo. Então, se você gostou do conteúdo, considere dar um like, já manda para os amiguinhos, para esse conteúdo aqui alcançar mais pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês para isto. E até o vídeo de amanhã. Um beijo!